boa noite, YouTubers! Estamos começando aqui mais uma live com Black on Tap, Blacks on Tap. Estou muito feliz de estar, enfim, recebendo, uma honra ter vocês aqui hoje, somando com Sonoros, que é um festival bebê que começou em 2019. E a gente teve a primeira edição ano passado, em parceria com o Centro Coreográfico. Esse ano, por conta da pandemia, a gente fez uma mostra digital no Instagram, que contou com o engajamento de muitos sapateadores, já trazendo também um pouco dessa noção que a gente vai falar hoje, de comunidade. E agora a gente vai começar esse bate-papo com essas pessoas lindas que formam o Blacks on Tap. Jéssica Nayara, Ana Gori, Luiz Guilherme, Tiago Alves e Lucas Lugano. Então, o Sonoros sou eu, Lucas Santana. Então, vou pedir a palavra, que a gente queria muito saber. Vou começar aqui, Lucas. Tá que dá. Essa pergunta. Queria saber muito como é que começou. Assim, eu acho muito importante a formação dessa companhia, a primeira companhia preta de sapateado do Brasil. Isso é histórico. Uhul! Meu coração vibra cada vez que vibra muito de saber da existência de vocês. Acho uma potência necessária como representatividade. E eu acho que tem um monte de gente que nem eu querendo saber um pouco da história de vocês, como é que vocês começaram, como é que se deu esse encontro, né? Enfim, então vou pedir a palavra da Jéssica. A Jéssica. Boa noite. Muito bom estar aqui e poder compartilhar, né, um pouco da nossa história, do que a gente tem construído. O que são Blacks on Tap? Acho que a palavra ela é bem explícita aí. A gente faz uma brincadeira com pretos no tap, filhos pretos do tap, e é isso que nós somos. É um encontro, como você disse, Flávia, assim, é uma alegria porque eu, o Luiz, o Thiago e o Lugano, a gente teve a oportunidade de crescer também junto, né? A gente conheceu, teve acesso ao sapateado juntos, e a gente encontrou a Ana, e aí eu acho que a gente somos bem diferentes, né? Mesmo nós quatro ali crescendo juntos, encontrando a Ana também. E aí, enfim, vou falar um pouquinho disso. Mas a gente começou a sapatear em Campinas por torno de 2002, meados de 2002, numa instituição que tem em Campinas, chamada ABC, Associação Beneficente Campineira. E aí, através do trabalho voluntário do querido Luiz Baldião, a gente teve acesso a essa arte, né, ao sapateado. Então, a gente começou o sapateado ainda crianças, todo mundo tinha em torno de 8, 10, 11 anos, e aí já são bons anos sapateando. A gente sapateou vinculado à instituição em torno de uns 10 anos, e passamos por meninos sapateadores do bairro, depois de Campinas, enfim. E aí, depois dessa ruptura, que a gente se desvinculou da instituição, a gente percebeu que a gente precisava continuar dando tom para esse som que fazia na nossa história, né? Que é o sapateado. Então, segui de forma independente. A gente olhava para nós e sabíamos que a gente tinha ferramentas para fazer isso, para poder seguir de forma independente. E aí, em 2000 enfim, várias coisas aconteceram, a gente foi estudar, foi trabalhar, o TEP sempre continuando aí, então é uma história também de resistência e permanência no sapateado. E aí, em 2018, a gente começou a pensar aí como que a gente vai fazer, vamos pensar no nome, chegamos no Blacks on Tap, e aí a gente tinha um querido também junto com a gente, que é o Reginaldo, que infelizmente em 2018, quando a gente
pensou, né, no Black Zone Tap, ele fazia parte dessa primeira formação, ele sofreu um acidente de moto voltando do trabalho, do hospital, e ele veio a falecer. E, enfim, e é triste, né? E ao mesmo tempo dessa sensação de perda, a gente teve um encontro que a Ana Gori chegou de Terras Mineiras, de BH, para somar e para construir, para a gente continuar construindo essa história, que é bem diferente, que é bem plural, né? A Ana não cresceu com a gente, não cresceu em Campinas, mas também tem no sapateado essa força, assim, e a gente tem buscado isso como grupo, esse lugar de troca, de protagonismo preto, e é isso. Nós somos os Black Zone Tap. Perfeito. Pretos no topo. Lucas, você quer pegar? Eu quero pegar. Eu quero perguntar, quero pedir, na verdade, para vocês contarem um pouquinho da história individual de vocês. Antes desse momento também, para a gente entender quem somos. Posso começar aqui. Então, eu sou a Jéssica, né? Eu sou de Campinas, natural de Campinas. Enfim, conheci o sapateado, fazia isso como uma atividade lúdica, enfim, educativa ali na infância. Isso foi tendo muito sentido para mim, apesar de algumas limitações, né? Enfim, econômica e até mesmo de pensar a dança na periferia, né? E aí, assim, fiz o ensino médio e na hora de prestar o vestibular, assim, precisa escolher uma profissão, né? Precisa saber o que vai ser, porque infelizmente ainda não, a gente vai construir isso. A arte precisa ser uma possibilidade, mesmo se você está na margem, né? É isso que a gente está querendo construir, assim, trazer essa possibilidade, é possível, né? E aí eu prestei vestibular, prestei engenharia, então eu curso engenharia de alimentos, tá um pouco aí distante um pouco distante da dança. Vou formar se o corona deixar, espero que sim, mesmo no EAD. E aí eu me mudei para Uberaba, porque eu faço engenharia na Federal aqui do Triângulo Mineiro, que é onde eu tô, onde eu moro hoje, né, em Uberaba. E é isso. Então, estou nessa coisa da universidade, dei aula aqui em Uberaba, de sapateado, então sou essa pessoa. Bom, vou lá. Sou Lucas Lugano, 26 anos. Assim como a Jéssica, comecei a fazer sapateado na instituição, no ABC. Eu entrei um pouco posterior a Jéssica e o Thiago, e a minha relação com o TEP, a princípio, foi um pouco engraçada, porque quando eu entrei no ABC, eu tinha 8 anos, eu tinha 7 para 8, né? E eu não entendia muito bem essa questão do sapateado, essa questão da dança. Via até com um pouco de preconceito. E durante um tempo eu era uma das pessoas que ficava zoando e rindo, porque eu achava aquilo engraçado, nunca tinha tido contato com aquilo. E por dentro meio que querendo fazer parte, mas na época não era tão aberto para todo mundo, porque eu tinha meio que uma inscrição, vamos dizer assim, para você fazer parte na época que eu entrei. E eu entrei e já tinha passado essa fase. E aí então tinha que esperar abrir uma nova inscrição ou uma turma para eu começar. E na época que eu entrei, o Luiz, ele pegou algumas pessoas que ele tinha mais tempo, o Thiago, acho que na época uma menina Simone, entre outros, para dar aula para uma turma extra. Mesmo eles bem jovens, já começando a dar aula, a ensinar o básico. E aí eu entrei nessa turma extra e, cara, foi uma relação muito boa. Tanto que estou aqui até hoje.
com o decorrer do tempo, a gente vai crescendo, vai correndo atrás também de outras coisas, como a Jéssica falou, chega a etapa de decisão em questão de faculdade e tudo mais. Cursei engenharia de produção, me formei na metade do ano passado, graças a Deus. E hoje trabalho na área e o Blex foi a chegada do Blex, na verdade, até a gente ter essa decisão de dar esse passo de independência, eu sempre falo que foi bem mais da minha parte. No momento que o Blex surgiu, foi bem mais uma união e uma força dos demais integrantes, Jéssica, Thiago, o Bizas e o Reginaldo, do que por mim mesmo, porque eu estava num momento bem oscilante, bem cambaleando, querendo largar mesmo, tanto por causa de trabalho, faculdade, cursos e tudo mais. E ele sempre apoiando e falando, não vamos largar, sempre puxando o meu pé e sempre, literalmente e figurativamente também, sempre puxando o meu pé e me ajudando a não desistir, mas continuar, sempre dando força, dando aulas extras quando a gente conseguia se reunir. E depois dessa união com a Ana foi uma coisa também maravilhosa, que ela trouxe mais de um agito e de um cutucão que eu também precisava. E estamos aí, Blacks on Tap, lutando pelo nosso espaço, nossa história, e vamos lá. Ah, muito bom te ouvir, obrigada. É muito lindo saber desse trabalho do Luiz Baldijão. Quem vai pegar a palavra agora? Eu sou o Thiago Alves. Como o Lugano e a Jéssica falou, Lucas Leonardo, né? O Lugano, o famoso Lugano, falou. A gente iniciou o trabalho de sapateado lá no ABC, Associação Beneficente Campineira, em meados de 2002. E eu fui privilegiado por ter entrado na primeira turma do sapateado. Desde quando a gente... enfim, tinha passeios, né, nessa ONG, e um desses passeios foi em uma apresentação de sapateado, no qual a gente foi, assistiu, e inclusive o Reginaldo estava se apresentando, e a gente achou incrível. Eu, pelo menos, achei incrível. Aí, logo em seguida, o Luiz veio como Luiz Baldião, ele veio como sapateado para o ABC, e veio com uma oficina, né, de pintura e de sapateado, e abriu essa oportunidade para a gente escolher se a gente gostaria de fazer pintura ou sapateado. Ah, não deu outra, né? Fui para o sapateado e tô aqui até hoje. Já, já fui professor de sapateado, dei aula, né? Numa ONG aqui também no meu bairro, Associação Beneficente Direito de Ser, e foi uma experiência muito bacana também, para mim. Aprendi bastante coisa também, né, nessa época. Como o Lugano também falou, eu dei aula bem pequenininho, tipo, tinha o quê? 2 anos, eu acho que estava fazendo sapateado, 3 anos. A gente teve essa experiência de dar aula também para o pessoal que estava iniciando. A gente também iniciou um projeto na escola aqui do bairro, que é Caixinalta, onde muitos da minha turma também deu aula para bastante pessoas da Caixinalta. E o Blackstone Tap, nossa, hoje para mim, basicamente, o sapateado, eu tô respirando o Blackstone Tap, pra falar a verdade, e veio para resgatar mesmo, porque a gente, conforme o Lugano falou, a gente trabalha e fica meio nesse meio tempo de trabalhar, de fazer sapateado. Aí a gente veio com esse grupo e a gente está ensaiando bastante e a gente tem muita coisa para apresentar para vocês. É isso, nós somos o Blackson Tap.
Dali Luiz. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Luiz Guilherme, tenho 28 anos. Comecei a sapatear, nem lembro quando mais, faz muito tempo. Cresci também na ABC, Associação Beneficente Campineira, e eu fui uma das poucas exceções que eu consegui continuar no mundo do tap. A gente ficava no ABC até os 14 anos, de lá a gente continuou sapateando um tempo, e eu fui vendo o jeito que o Luiz dava aula, achava interessante, e tive a oportunidade de começar a dar aulas e ajudar, e com o tempo ele foi me ajudando, passando algumas dicas, e eu entrei numa outra ONG que chama Direito de Ser, aqui no bairro, dei aulas lá e continuei nessa vida, e hoje eu sou professor de sapateado, numa academia aqui lá em Paulínia, uma cidade próxima, que é Guilherme Benatti, espaço de dança, e na ABC, que foi onde a gente aprendeu. Hoje eu consigo retribuir tudo que eu aprendi, eu consigo retribuir na ABC, dando aula lá para as crianças. Participei de outros grupos de sapateado também, do Tinkle, do Derek, e o Blackson Tap veio assim para... O Blackson Tap é o nosso amor, tipo, nosso verdadeiro amor, sabe? Tipo, é mais do que sapatear, é assim, um lugar que a gente se sente em casa, se sente vivo, se sente bem, bem mesmo, assim. E é isso. Nós estamos com bastante coisas na cabeça, estamos aqui prontos para mostrar para que viemos. E é isso. Eu já sou muita ansiedade, né? Para ver o que vai ser. Eu quero estar na primeira fila. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre. A gente bateu um papo antes, né? Mas eu queria que vocês falassem mais. A gente tem uma história no sapateado bem diferente, todo mundo tem, né? Mas a gente, em particular, como corpo preto no espaço, tem uma coisa de diferente, eu acho. Me fala qual foi a experiência de vocês aí, como é que é essa coisa do bairro, do afeto, da aula. Bom, essa questão do bairro é algo muito engraçado, porque, como eu falei, pelo menos no meu começo, eu, por nunca ter tido esse contato com o sapateado, eu zoava muito. Mas desde o começo, quando eu zoava e brincava com essa relação deles com o TEP, o Luiz já fazia algumas apresentações com um grupo que ele pegou mais avançado, que fazia aulas no ABC, ali por alguns eventos que tem no bairro. A gente tem o Abraço, que é um evento de todas as ONGs que tem ali na região, perto do bairro. Cada ano, inclusive, é na frente de uma das ONGs. E em outros eventos. E minha irmã também fez parte dessa primeira geração de sapateado. Então, mesmo zoando e brincando, a gente sempre via eles fazendo alguma coisa no bairro. E era algo muito legal de ver. Mesmo brincando por dentro, você ficava tipo, cara, eu quero fazer parte disso. Porque isso é um projeto legal, é uma coisa bacana, eles não têm vergonha disso e parece ser mó top. Hoje em dia, eu acredito que depois de todos esses anos de Meninos Sapateadores de Campinas, projeto do Luiz com a ABC no sapateado, essa visibilidade do TEP, ela não ficou só em mim. A gente vê muitas crianças, tanto no ABC quanto fora, que reconhecem a gente e veem a gente até como um certo exemplo, não falando isso com soberba, mas com uma alegria de saber que a mesma admiração ou o mesmo desejo que eu consegui ver neles, no pessoal da época do Thiago, da minha irmã, enfim, eles conseguem vir na gente, e isso é legal, traz até que um pouco de esperança quanto às coisas que a gente pode fazer ou que a gente pode alcançar no bairro. Eu acho que o
que o TEP aqui, a relação com a ABC e tudo mais, ela trouxe uma outra visão quanto a muitas atividades que podiam acontecer no bairro. E hoje tem muitos outros projetos muito fortes acontecendo em muitas outras ONGs aqui, que também passam por isso, por essa relação inicial que o Sapateado teve aqui, e foi abrindo portas para outras coisas chegarem e acontecerem, darem movimento para a nossa comunidade. Perfeito. Obrigada. Lugano, tá ficando muito boa essa conversa, mas a gente esqueceu da Ana, da Ana se apresentar. Eu vou chamar a Ana agora. Fala um pouquinho de você e eu já vou te perguntar um negócio também. Gente, eu sou Ana Gori. Pode continuar a conversa? Tá excelente. Eu não quero atrapalhar, eu só vim falar que meu nome é Ana Gori e tá tudo certo. Ai, não, mas aí, falando rapidinho, eu comecei a sapatear com 6 anos, eu sou de Belo Horizonte, continuo em Belo Horizonte por enquanto, mas se eu não for sugada literalmente para o espaço, mesmo espaço, nós 5 no mesmo espaço sugados, porque eu não sei o que a gente acorda e dorme junto, só que distante. É muito louco. E essa conexão é maravilhosa, e é maravilhosa para nossas histórias, né? Porque, assim, apesar dos meninos terem sido criados juntos, eles são diferentes. Eu, então, que não fui criada junto, sou diferente e meia. Mas eu acho que é isso, que quando a gente se conecta, a gente cria uma força, né? Uma força de consciência, uma força de juntar histórias mesmo, e que isso não seja apagado, mas que seja intercalar, unido, né? Que a gente una essas forças. Então, entrar no Black foi uma coisa muito incrível, uma das melhores formas de me encontrar, porque como eles estavam sempre juntinhos, eles tinham eles e eu não tinha. Então, assim, eu demorei muito mais tempo para me reconhecer, e agora ficou tudo mais fácil mesmo nos tempos difíceis. Então é isso, gente. Beijo. Para. Obrigada, Ana. É muito legal, né, que a gente vê a diferença, né, de como crescer em comunidade, né, dividindo sonhos e como cada um tem uma história, como o Lucas falou antes, né, cada um tem uma trajetória diferente e como isso fica bem explícito, né, na sua fala, como exemplo. Que bom que você encontrou com eles e que você está em casa agora. Flávia, eu posso só responder a pergunta do Lucas também? Pode. Porque, assim, né, é muito difícil a gente, assim, enquanto pretos, né, poder olhar enfim, as diversas linguagens que tem e se reconhecer, né? A gente, enfim, liga a TV e é muito fácil ver o quão grande é essa falta. E aí, eu acho que na nossa relação e como isso constrói a ideia de comunidade, a gente sempre dançou junto, né? E os nossos iguais eram sempre negros, que é um privilégio se a gente for pensar na realidade do Lucas, né? Que cresceu num outro meio, de uma outra forma, em que os iguais ali na sala de aula dele não eram negros. E isso, para nós, eu acho que trabalhou muito na questão da autoestima. Então, nossa, quando estamos juntos, somos muito fortes. E isso comunicava para a comunidade de que, tipo, negro pode ser muito mais do que aquilo que a gente vê aqui no bairro, né? Onde é comum ver, sei lá, a mulher negra, ela é empregada doméstica, né? Ela só pode ser isso. Ou ele, enfim, é o pedreiro. Então, assim, cara, a gente pode ser um exemplo, ser uma referência em outro espaço, e esse espaço é a arte, né? Então, acho que isso, para nós,
mexeu muito com essa questão da autoestima. Então, quando nós estamos juntos, nós somos muito potentes, né? Porque a gente se reconhece um no outro e porque a gente sabe que a gente pode ser para além daquele lugar onde nos colocaram, né? Então, assim, a gente rompeu, assim, a gente pode ir para os espaços e tal. Então, acho que, para mim, isso marca bastante a nossa relação com a comunidade. As pessoas, as crianças olham para a gente pensando, poxa, eu acho que eu posso ser não só sapateador, é muito legal quando a gente ouve crianças dizendo que querem sapatear, mas assim, eu posso ser outra coisa. Então, acho que também tem essa questão. Eu fico todo derretido quando eu ouço vocês falarem sobre outras pessoas pretas na sala e esse espírito de comunidade. Eu fico assim, ó. Eu queria que vocês falassem todos agora, Ana, por favor, não vou te esquecer nunca mais, forever, never. Falassem como é que é essa relação para além de vocês nos outros espaços do sapateado, assim, como é que vocês se encontram, como é que vocês encontram o cenário, já que cada um vem de uma experiência individual e coletiva também. Vou começar. Bom, eu tirando um professor, eu comecei a sapatear com um professor negro aqui de Belo Horizonte, ele chama Eurico Justino. Ele deu aulas para mim numa escola particular, na qual não havia nenhuma pessoa negra, só ele e eu. Então, assim, a gente teve uma conexão, eu acho que eu não saí do sapateado por causa dele, inclusive. Assim, eu sentia que era uma pessoa que era igual a mim, então eu podia estar ali. Porém, minhas coleguinhas, enfim, acho que eu não tenho ninguém nessa época que conversa comigo. Tipo assim, eu nem sei se as pessoas estão dançando, assim, sabe? Às vezes estão em outros patamares, em outros lugares, mas assim, eu não tenho nenhum contato com ninguém. A sala tinha muita gente, né? Então, e aí, a minha trajetória, depois que ele parou de dar aula, enfim, minha trajetória foi só de professores brancos, aqui no Brasil, nunca fui para fora, nunca fiz uma residência longa fora do país, até depois de começar a trabalhar, e, enfim, eu só sou professora de sapateado, só danço hoje, mas antes, quando eu tive que trabalhar e me sustentar e ganhar a minha vida, eu consegui, então, fazer aulas mais regular e também, enfim, o dinheiro me levou em outros lugares, como leva mesmo, e aí, enfim. Mas o cenário era sempre esse, então eu nunca me achava, eu nunca me encontrava, estava sempre ali. Eu agradeço todos os professores que eu tive, óbvio, porque foram pessoas que me abraçaram, eu tive aula com eles, então, se fosse para citar, eu cito aqui todos, mas foram professores brancos, né? E essa consciência de quem você é muito difícil, né? A pessoa que não tem a visão, o olhar, eles não te dão essa consciência, é muito difícil. Então, você se sente fora de um contexto que é seu, né? Então, assim, você está fora de um lugar no qual você pertence. Eu não tinha amigos, não cresci ali com um pessoal que me fazia acreditar, que me dava consciência, que me empoderava. Aí eu falei, meu Deus, essa dança não é para mim. E eu fecho aqui. Ana, nessa época você tinha noção de que você fazia uma arte negra? Você tinha essa noção pelos seus professores ou você descobriu isso depois? Eu nunca tive noção que eu fazia uma arte negra. Esse meu professor negro, a referência dele era o Jim Kelly e o Fred Astaire. E ele nunca também falou, talvez, obviamente, porque ele também não sabia, né? Ele não entendeu. Então, ele passava isso pra gente. Então, piorava a minha situação. Eu sentia um chamado, eu sentia que aquilo era importante, eu amava, mas ninguém nunca me falou nada. Então, nem para ele, nem para mim. Então, ele não conseguiu me falar. Então, eu fui tendo essa consciência depois, né? Ao longo dos meus estudos e das conversas que eu tive com outras pessoas.
Obrigada. Que pena, né? Lucas, é você? Sou eu. É tu. Eu queria perguntar exatamente isso para todos vocês. Quando que vocês se apropriaram da técnica como, né, é minha? Quando é que vocês tiveram essa consciência de que é uma arte negra, que é uma arte que vem dos pretos, né? Como é que foi para vocês essa trajetória? Deixa eu falar por mim, assim. Quando a gente começou, foi muito engraçado, assim, que nós sempre estávamos juntos, né? Sempre a gente cresceu juntos, então a gente fazia tudo junto, e pra gente era uma coisa comum, assim, preto sapateando, pra gente, ali no nosso convívio. Mas geralmente não. Sempre quando a gente saía para alguma apresentação, era o contrário. Eram só pessoas brancas, e assim, pra gente foi, era tipo, pelo menos pra mim era um choque. Falava, nossa, mas não. Eu achava, como assim? E só que mesmo assim a gente foi muito privilegiado, porque eu lembro a primeira vez que eu vi o Jason Samuel Smith dançando nos meados de 2003, 2004, no festival da Cris, sendo Matalo. E assim, para mim, eu fiquei muito encantado com. Falei, nossa, um cara que parece comigo dançando maravilhosamente bem. Eu falo assim, sabe? Aquilo deu uma força para continuar muito grande, mesmo a gente estando junto, fazendo tudo junto. Quando a gente saía era muito difícil, sabe? Tipo, nossa, nós somos exceção, sabe? Começar a notar que, na verdade, até então nós éramos os diferentes, entendeu? É isso. Para mim, assim, e aí nessa trajetória, vendo o Jason e todo ano ele vinha, a gente aprendendo um pouco mais, ficando mais técnicos, isso foi muito importante para a gente, assim, para nossa construção mesmo, assim. Acho que alguém pode continuar aí. Vai que vai, Ti. Vai que vai, Ti. E só para acrescentar também, que o Luiz, ele sempre fazia questão, quando a gente se apresentava, ele sempre fazia questão de falar que veio da África, que foi da África que iniciou tudo isso, com tambores, com pé no chão, com gente batendo no próprio corpo. Isso ele sempre fez questão de passar, não só para a gente, mas para o pessoal que estava assistindo a nossa apresentação. E um adendo também, complementando o que o Bizas falou, a respeito que quando a gente saía, no nosso espaço ali, a maioria era negro. Quando a gente saía, a maioria era branco. A maioria não, sei lá, 99% do pessoal que sapateava. E a 99% era menina. E no nosso grupo, 99% era menino. Tipo, a gente era meio que o contrário de tudo isso. Mas a gente era, tipo, muito forte entre a gente. E a gente tinha essa consciência de que o sapateado era nosso. A gente podia e a gente tinha mesmo que fazer. E a gente se sentia e se sente muito bem fazendo essa arte. Lembrei de uma coisa, de que, assim, ficava muito forte a representatividade quando a gente olhava para nós, né? Tipo, olhava para o grupo. Mas quando você fala assim, quando vocês, né, se apropriaram disso, assim, dessa história, da consciência, eu acho que a gente ainda está num processo, está nesse caminho de tornar essas duas histórias, né, a história do que é o TEP, uma dança preta, e as nossas histórias conectadas, assim. Eu acho que com os estudos, com o que cada um tem trazido, eu acho que é um processo que não está fechado. Eu acho que tem se fortalecido, assim, eu acho que nos últimos trabalhos, o que resulta do que a gente tem escutado, quais são as músicas que a gente tem escutado, quais são as nossas referências, quem são as pessoas que a gente sempre vai atrás para perguntar, para questionar. Eu acho que tudo isso indica essa conexão que está acontecendo, esses encontros, né, de uma história que é nossa, que é verdadeira, né, crescemos aqui, pretos, fazendo sapateado,
Mas tem uma outra parte, né, que é a história, que é uma história importante, que é a raiz. Então, eu acho que a gente está nesse processo de se apropriar de tudo isso, assim. E é isso que a gente quer fazer, né? Poder contar essa história, né, para as pessoas entenderem essa história, não só as nossas histórias, que eu acho que cada um contribui de uma forma, mas a história raiz do TEP, né? Então, assim, não dá mais para pular. Eu só pego aquela parte iluminada, roupa bonita, Broadway. Não, não é isso, né? A gente tem que voltar um pouquinho antes. Então, acho que é isso aí que a gente também tem carimbado. Pegando esse gancho aí, eu quero perguntar mais sobre o espetáculo aí que virá. Queria que vocês contassem um pouco mais da história, alguma coisinha do processo. Falem mais aí sobre o espetáculo. Vem que vem, Ana. Então, vou falar um pouco sobre o espetáculo, mas eu gosto muito de ouvir essas... a minha companhia é muito linda, gente. Eu gosto de ouvir, porque essas histórias pretas, antes de falar do espetáculo, é muito importante, assim. Quando eu escuto, eu fico pensando na trajetória toda, assim, e eu acho que algumas pessoas, ou pode parecer, né, que a gente quer ser maior do que as pessoas, ou que, não, nada que se construiu está errado, está tudo errado, porque veio o branco e construiu, e aí a gente está tudo errado. Mas não é isso. Na verdade, a gente quer um espaço que é... Nossa, assim, não é para tirar ninguém, não é para deixar de ninguém fazer nada, está tudo ok, todo mundo fazendo, dançando, quanto mais gente, melhor, está tudo excelente. Mas é porque a gente não está dançando. Né? Tipo assim, é isso que está errado, né? Então, se tem essa... Então, o que é que a gente vai fazer para as pessoas pretas começarem a dançar a dança delas? Assim, só isso. Mas de resto, para continuar todo mundo dançando, né? A gente não quer... Eu acho importante nesse momento falar isso, assim, vocês me desculpem, mas porque fica um movimento, né, de vidas pretas importam, e parece que não, todas as vidas importam. Sim, todos podem dançar sapateado. Sim, mas a gente também pode, né? A gente não está dançando. A gente é a primeira companhia preta do Brasil. O que acontece? Por que a gente é a primeira companhia preta do Brasil? Por quê? Agora a gente está tendo mais voz, porque é um movimento grandioso. E se não tivesse esse movimento grandioso? O que ia acontecer? A gente ia ter voz? Vocês iam ver a gente e eu falar assim, tem um preto ali na sala. Porque o branco também precisa enxergar que tem um preto na sala. Então a história dele pode ser, vem cá, me conta. Sabe? E por que não tem mais seus amigos? Sua família, me conta. Tem história, né? Um mundo, é uma pessoa. Então, assim, isso que me deixa feliz de escutar, porque isso vai me dando mais consciência, nos dando mais consciência, enquanto grupo, enquanto vida, né? Lá fora. Enfim. E é isso. Eu não vou me estender muito, mas se alguém quiser falar, também pode falar, por favor. Sobre o espetáculo, alguém quer falar? Bom, eu vou falar do espetáculo e depois vocês vão embora. O espetáculo que a gente está montando chama TEP, A História. E foi urgente para nós montar um espetáculo chamado TEP, A História. Por todas essas razões que eu falei antes, mas também porque a gente tem aí encontrado alguns textos, algumas coisas, né, nessa nossa busca infinita por informação, e a informação chega cada vez mais rápido de diferentes pontos, e a gente sentiu uma necessidade de procurar realmente entender por que esse sapateado é preto, por que o tap dance é preto, e por que ele, qual que é a raiz, o que vindo, né, e da onde que foi se diluindo um pouco essa
história. Então, quando a gente veio nesse espetáculo e a gente fez a primeira reunião para falar, isso conectou de uma forma muito incrível. Tipo, nossa, a Ana nunca soube. Aí ela teve que cuidar, que estudar. Aí os meninos sempre souberam, mas e aí? Como se conecta? Porque o espaço também era reduzido. Por que a gente nunca se encontrou antes? Por quê? Né? Não faz muito sentido. A gente nunca se encontrou antes. A gente participava de mais ou menos as mesmas coisas. Mas a gente nunca se encontrou. Oportunidades diferentes, gente. Momentos diferentes. Então, assim, quando veio a história, veio a história, a gente falou, meu Deus, é isso que a gente precisa contar. A gente precisa contar para as pessoas que existe uma conexão entre o continente africano, o continente América, no caso, Estados Unidos, e essa dança que você faz, que nós fazemos, e para o público em geral, para a comunidade em geral, achar, nossa, que massa essa história. Porque é sobre a história do tempo, não é sobre Ana, não é sobre o Bizos, o Gui, não é sobre o Lugano, não é sobre o TEP, sabe? A gente só representa alguma coisa que vem lá da África, entende? Então, o espetáculo é sobre isso, e a gente vai passar por diferentes etapas, diferentes momentos, sempre conectando uma coisa na outra, musicalmente, inclusive. A gente vai falar do continente africano, a gente vai falar dos Estados Unidos, e a gente vai passar pelo momento da escravidão, sim, que foi fundamental. A gente vai passar pelo Nova York, alguns movimentos que aconteceram ali, e até chegar numa modernidade, né? A gente queria, obviamente, falar horrores, ter 900 minutos de espetáculo, a gente teve que reduzir, e a nossa estreia seria em abril, no Floripa TEP. Inclusive, hoje é aniversário da Marina Cora. Parabéns, Marina! Uhul! E aí, a Marina abriu um edital para participar em companhias que queriam mostrar os seus trabalhos, a gente passou. E aí, agora, a gente espera estrear no futuro Floripa TEP. E é isso. A gente também quer falar um pouco mais sobre a construção desse trabalho em momentos de apresentação. Então, e a gente também vai dar todas as referências que a gente usou e tudo que a gente foi construindo durante o espetáculo. Dale, Thiago. Ninguém vai falar mais nada, gente? Seria sobre o espetáculo, é isso? Ah, sim, então. A gente, antes de tudo, né, a gente se conheceu, a gente conheceu a Ana, né? E a gente veio conversando a respeito de tudo que estava acontecendo, a respeito da nossa história, a respeito da história do sapateado. A gente foi estudando em relação a tudo isso e a gente teve a ideia de construir esse espetáculo. Que, caraca, tá... E particularmente falando, eu achei muito bom, musicalmente falando. E a Ana, né, como diretora do espetáculo, falar alguma coisa? Não. Ela tá liderando, né, criou, está na direção desse espetáculo. E a gente foi trabalhando, estudando tudo junto, e para construir esse espetáculo junto com a direção da Ana, lógico. E é isso. Espero que todos vejam a nossa estreia, por favor. E espero que todos gostem, porque a gente já tá gostando. Queria pegar o gancho aí e aproveitar, se alguém quiser falar mais também sobre o processo, somos todos ouvidos. O que vocês acham aí desse momento que a gente está vivendo? Quarentena, e, enfim, como pensar dança e pensar processos e pensar estreias com
com esse momento que a gente está mesmo e com o possível futuro? Você queria falar, Ana? Não? Eu acho que, assim, é bem complicado esse momento, né? Eu acho que a gente está se adaptando às novas ferramentas, temos ferramentas aí. Eu acho que, para nós, nesse processo, né, do que foi criado, eu acho que é lidar com essa ansiedade do que está acontecendo, se precisar repensar como que a gente vai fazer isso. Eu acho que é por esse caminho, assim, que a gente tem sido desperto, né? Poxa, como que faz se não rolar apresentar um espetáculo que foi pensado, enfim, para a plateia ali, né? O tradicional de teatro. Eu acho que esses são os posteriores, assim, desse momento. Foi muito positivo pensar nessa construção. Eu acho que esse tempo de hoje, né, de pandemia, enfim, de isolamento, de distância, não fez com que a nossa urgência pela nossa vontade de entender a nossa história ficasse silenciada. Eu acho que essa é uma coisa muito clara para nós, assim, a gente tem trabalhado, sabe, a gente não parou, porque aí as dinâmicas mudaram. Eu acho que isso tem dado um combustível para a gente continuar pesquisando, continuar interagindo com as pessoas, continuar indo atrás enfim, de melhores recursos, continuar se alimentando aí para a gente poder entregar também, né, um melhor trabalho e, enfim, poder compartilhar essa história, porque é isso, né? Compartilhar o que a gente está fazendo, é esse movimento, né? De as pessoas precisam ter acesso a isso. E isso também entra na acessibilidade e do que é comunidade, né? Comunidade são pessoas que juntas ali vão trocando, né? Eu sei um pouquinho mais, eu compartilho com o Thiago, compartilha com o Lugano, e vai dando ali formas ou ferramentas para todo mundo, empoderando pessoas, né? Para fazer parte daquilo lá. Eu acho que é bem isso. Vocês sentem, eu acho que, enfim, vou perguntar, vocês sentem que nesse momento da pandemia, como vocês estão percebendo a questão da comunidade, né, que é o nosso tema aqui, TEP e comunidade. Você sente, como é que vocês sentem isso? Como é que vocês percebem? Muda ou tá tudo igual? Eu quero falar, mas eu acho que outra pessoa pode falar antes de mim. Então eu vou falar. Tá bom. Nessa companhia as mulheres falam. Meninos, por favor, falem também, né? Para! Vocês, falem. Business não falou nada ainda. Eu percebo a comunidade, tive uma longa conversa, tenho que falar sobre isso. Tive uma longa conversa com Marina Coura sobre comunidade. Eu vou te expor, Marina. E ela falou no dia do seu aniversário. E ela bem falou comigo, Ana, eu não acredito que a gente está no momento de ser comunidade, não, hein? Você está errando aí, hein? Está errando. E eu fiquei embolada. Eu falei, não é possível, dizer que eu estou vendo tudo errado. Não, e tal. Mas eu acho que, num certo ponto, a gente está num momento, assim, agora já refletindo, internalizando, conectando, eu acho que a gente está num ponto de trabalhar ainda bases, né? Bases que não estão sólidas. Não tem preço de dançar na própria dança, gente. É pesado, né? Complicado. Então, aí eu vou querer falar de comunidade, vem aqui unir comigo, mas você não gosta de mim, como é que você vem aqui unir comigo? Entendeu? Tipo, muito complicado. Acho que a gente tem que trabalhar as bases primeiro, então, assim, acostumar a nos ver, né? Então, assim,
assim, nós temos que ocupar esses espaços, e aí as pessoas têm que se conectar com a afinidade, né? A afinidade vai falar, nossa, que legal, gosto dessas pessoas. Eu vou trabalhar com elas, ou eu vou ter, sei lá, eu vou conversar com elas. E aí são todos os espaços, né? Porque a gente tem conversado e entendido que comunidade não é sapatear. Comunidade de pessoas, né? Que comungam uma mesma ideologia, uma mesma ideia. Então, eu tenho certeza que pessoas que estão aqui assistindo não são sapateadores, mas se conectam com o que nós falamos. Então, assim, a Carla, por exemplo, que depois da live que eu fiz com a Flávia, veio falar, nossa, fiquei tão feliz que eu quero divulgar vocês para o universo inteiro. Eu falei, vai embora, minha filha, vai com Deus divulgar a gente para o universo inteiro. É maravilhoso, porque, na verdade, que não é a sapateada, ela é da comunidade, sabe? Então, assim, comunidade é isso, é criar pessoas com a mesma capacidade, o mesmo entendimento sobre questões, valores, se conectar, se unir para mudar, né? Para fazer projetos e planos de mudança. Então, eu acho que, por um lado, a Marina está correta, mas, por outro, é nossa responsabilidade de Black on Tech criar essa comunidade, é nossa responsabilidade de preto ser mais preto. Então, onde que eu chego? Se você no branco não vai chegar, o black vai chegar. É nossa responsabilidade. Então, quando a gente fala de comunidade, eu quero chegar no festival da Marina, eu quero chegar no festival da Cris, eu quero chegar no festival Sonoros, eu quero chegar em todos os festivais e ter preto dançando com branco, asiático, amarelo, tudo que é raça. Mas eu quero preto dançando, sabe? A gente esse o nosso objetivo. Então, eu acho que a comunidade que a gente quer criar é a comunidade que a gente vai construir agora. Ainda bem que eu não estou vendo o chat subindo assim, a Marina me dá que eu estou exposta a ela, gente. Mas parabéns, Marina! Te amo. Mas é isso, assim, eu acho que também a gente tem que conversar com outros olhares para a gente entender e falar, mas peraí, o que eu estou fazendo não está errado também, né? E aí a gente conversar todo mundo e entender que é nossa responsabilidade. A gente está cheio de projetos, não é só o espetáculo, a gente está cheio de projetos. E projetos que constroem comunidade, afirmam responsabilidade, afirmam consciência, empoderam as pessoas, saiba de onde você veio, né? Eu não vou entrar num lugar sem saber de onde eu veio, porque senão uma pessoa me olha torto e eu não vou conseguir reagir, mas sabendo de onde você veio, quem você é, aí muda. A pessoa nem chega, nem te olha torto, né? Porque a energia já... É isso, gente. Falei. Vai, Jéssica. Nossa, que coisa louca! Fico até com medo de falar depois da Ana. Não, mas eu acho que é isso, de que a gente vê uma comunidade que está fragmentada, né? Que está muito... que está pensando numa única coisa, sei lá, seja a questão só prática, a questão só da teoria, só daquele som, não pensa na amplitude e na potência do que é ser comunidade. Eu acho que esses tempos, eu acho que a gente é legal ver essa questão da movimentação, das redes sociais, da live, mas aí a gente vê como fica em destaque, o quanto as pessoas estão separadas, o quanto elas estão divididas, o quanto, enfim, cada um só está pensando em si, assim, eu só faço, né? E, enfim, poucos movimentos para trazer para perto, assim, e para trazer para perto não para se autopromover, né? Trazer para perto para cuidar, para dar esse entendimento, né, do que é o TEP e essa arte, o quanto, enfim, abraça as pessoas, enfim, eu acho que é isso. Eu não aguento.
Eu não aguento com isso. Eu fico, é sério, eu fico quase a ponto de chorar mesmo. Eu fico, sabe, quando vai dando um alento mesmo. Eu quero toda semana uma reunião dessa pra gente falar sobre o futuro, e o futuro vai ser bafo. Eu queria ouvir os meninos também aí, sobre essa última pergunta. O que vocês acham aí da comunidade, como adentrar e como possíveis formas de habitar e de encontrar mais gente preta? Então, veja bem. Eu acho que esse negócio de comunidade é aquele trabalho de formiguinha, sabe? Da gente ir aos pouquinhos, da gente ir construindo junto, que é muito importante. A comunidade envolve isso, a construção junto. Eu acho que hoje, falar assim, a minha comunidade somos nós, assim. E eu creio que o anseio de todo mundo é que essa comunidade cresça e apareça cada vez mais. E para isso a gente precisa construir juntos. Não adianta querer, eu vou fazer o meu, eu vou fazer o meu. Não, gente, isso não é comunidade, é a gente pensar junto. Eu acho que é um trabalho que vai levar tempo, mas que com esforço, com a nossa luta diária, vai dar tudo certo e futuramente teremos muitos pretos dançando, teremos muitas pessoas dançando, e é isso que eu mais quero, sabe? Assim, acho que todos nós queremos muito que a nossa dança seja uma coisa, não só a nossa dança, mas na vida toda seja uma coisa mais abrangente para que todos possam fazer, sem se sentir diferente ou errado por isso, entendeu? Você se sentir confortável em qualquer lugar que você esteja. Isso é comunidade. Eu acredito muito nisso. E eu espero muito que um dia a gente possa ir em qualquer lugar sem se sentir estranho, sem se sentir diferente. E espero que esse dia chegue logo, apesar de tudo. É isso que eu tenho para dizer. Eu queria falar uma coisa que eu lembrei aqui na minha cabeça, que fez sentido, que eu estou muito feliz de estar aqui e o Lucas Santana está aqui, porque eu lembro dele, né? A gente lembra dele, de ter visto ele, mas assim, a gente estava a quilômetros de distância, né? Eu acho que essa questão da comunidade, quando a gente reencontra o igual, isso traz uma explosão, assim é um momento de celebração, né? O Gui falou dessa questão de trabalho de formiguinha, mas que bom que a gente pode se reconectar, que a gente está aqui agora junto, sabe? A gente não está junto aqui só por causa desse encontro, desse bate-papo, mas assim, que a gente está construindo, que a gente vai construir isso juntos. E eu acho que é isso, assim, para nós pretos, infelizmente, a gente está num delay, né? A gente está um pouquinho atrás, assim. Então, agora que ter 7 negros é um privilégio, né? Um privilégio, mas isso demorou anos e cada um num canto, assim. Então, eu acho que também a gente não está falando de passar um caminhão pegando todos os pretos, né? No sentido de a gente lota um caminhão, né? Mas quando a gente reconhece, a gente vai trazer e vamos então agora todo mundo junto. Eu acho que é isso. Ti, posso falar antes de você? Já pegando o gancho da Jéssica, gente, exaltar todos os sapateadores pretos que ainda continuam aqui conosco. Por favor, eu posso citar muitos, estou com medo de esquecer, mas Gisele, Leonardo Sandoval, Derek Jacinto, Juliana Antônio, das pessoas, mas, enfim, sintam-se todos que se falar. Tem o Thiago, tem o Ramon, enfim, Roberto, sintam-se todos muito representados, assim, por nós e aqui nesse momento, mas também não desistam do palco, por favor,
por favor, sabe? Porque, como a Jéssica falou aí do Lucas, que é uma pessoa que a gente tem como referência, sim, é muito importante ver ele. Na companhia Fructuoso, eu peguei no pé da Marina demais, gente. Mas que é muito importante a gente ver as pessoas como nós indo embora, sabe? Falando, nossa, que referência, a pessoa, nossa, ela dança hoje numa companhia grande. Nossa, eu acho que eu consigo. Isso é muito importante, é muito importante. Então, por favor, sapateadores negros, não desistam. Obrigada. Antes de você abrir, só falar uma coisa, porque às vezes, eu imagino, né? Você tem um sonho, quando você sonha, né? Alguma coisa, se você não tem uma referência, você não consegue imaginar que é possível, né? Então, cada vez mais vai ficando. Estou emocionada, muito feliz de estar aqui entre vocês. E vendo que é possível, né? Porque assim como o Lucas, né? O Lucas inspirou a Nayara, e vai trazendo essa noção de que é possível realizar o sonho. Eu acho que vocês representam isso e vocês estão aqui para inspirar muitas pessoas que vão vir ainda, né? Além da galera que já está aí. Enfim, é um sonho realizado. Vocês já são, já é. Eu adoro essa expressão carioca, já é. Já é. Muito bom. Eu queria só falar uma coisa, Jéssica. Então, quando eu vejo vocês falarem de comunidade, me dá realmente me abre a possibilidade de que pode ser diferente mesmo. Então é isso. Por não ter tido gente preta na minha sala, por estar, enfim, numa cidade extremamente violenta e hostil, que é o Rio de Janeiro, em que as pessoas atravessam em cima umas das outras, como se não tivesse espaço para todo mundo respirar, ou não tivesse lugar ao sol para todo mundo. A dança, para mim, ela sempre teve sempre foi um ambiente de muita competição e de muita inveja. E então muitas relações foram ou mal construídas ou, enfim, não tiveram a chance de florescer com calma pelo ambiente. E, enfim, perceber também que com os anos, com maturidade, a gente pode ir mudando também e fazendo novas conexões. Então, essa conversa de hoje aqui também é muito feliz. Na verdade, eu já namoro vocês individualmente aí de diversas histórias. A gente pode conversar depois com calma, mas eu tenho uma história individual com cada um de vocês. Indiretamente, de alguém que me trouxe alguma coisa, de alguém que falou alguma coisa, de alguém que mostrou um vídeo. Então, assim, acho que é muito potente mesmo estar junto. Sair mais do discurso e pôr em ação e seguir a pessoa e admirar o trabalho dela e perguntar, e aí, então, como é que a gente pode um dia vislumbrar de trabalhar junto, de estar junto, de dançar junto, de se olhar nos olhos, assim, eu fico apaixonado mesmo. Então, eu quase chorei da outra vez, talvez eu chore dessa. Mas é muito bom mesmo, é muito potente, é bem emocionante. Só para falar um pouco, continuar falando um pouco sobre essa questão de comunidade, a gente vê que hoje é algo muito necessário também, só para a gente conseguir vislumbrar a forma com que a gente chegou na Ana e a Ana chegou na gente. A gente está numa comunidade de sapateado que é até grande aqui no Brasil, ou era para ser grande, e a gente nunca, como foi falado aqui, a gente nunca tinha estado no mesmo lugar que a Ana e a Ana nunca tinha estado no mesmo lugar que a gente. A gente nunca tinha se encontrado. E precisou o Jason vir lá dos Estados Unidos em um festival, se encontrar com a Ana, lembrar da gente, falar, pô, e aquele eu conhecia um tempo atrás o pessoal de Campinas, não sei o quê, falar da gente e incentivar a Ana a procurar a gente, a meio que reacender, dar esse empurrão na gente e também se juntar, começar esse trabalho mesmo de comunidade.
Precisou o cara vir lá do outro lado para dar esse start de comunidade que a gente não tinha, ou que a gente não conseguia viver além do fora do nosso bairro ou fora do nosso grupo, que tinha eu, Bisos, Thiago e Jéssica. Inclusive, é legal o Jason ter lembrado da gente, porque já fazia muitos anos que a gente não participava dos festivais, muitos anos que a gente não via ele. E como o Bisas falou, desde o nosso primeiro contato com ele, os olhos brilharam. A gente viu, cara, que da hora. O cara é preto, o cara dança muito, o cara tava com Black Power gigantesco. E tudo aquilo foi muito impactante pra gente. Eu lembro que, além do Lucas, uma das primeiras pessoas pretas que eu também vi, e brasileiras, foi o próprio Roberto. E aquilo foi bem também, me saltou muitos olhos, porque, como a gente falou, a gente não costumava a ver pretos nos festivais, sapateando e tudo mais. Então, fica um pouco nessa questão e nesse contato que a gente teve com a Ana, ou como a gente conseguiu ter esse primeiro contato com ela, fica um pouco essa questão de como não funciona a comunidade, ou como não está funcionando a princípio, por enquanto. A comunidade, a gente espera que seja por enquanto, e que a gente consiga mudar todos juntos, a comunidade toda junto, mudar esse cenário, mas como é preciso, não está funcionando, e precisou um cara de um outro lado vir aqui e fazer isso se iniciar. Isso mostra um pouco da falha da nossa comunidade como um todo em conseguir fazer com que em conseguir dar condição para que os pretos não só ocupem um ou outro ano, mas permaneçam, que eles se encontrem, que eles se inspirem, que eles tenham esse espaço para eles ocuparem, para eles aprenderem, para partilharem. É uma coisa que faz eu pensar bastante quando eu lembro desse contato. Eu não tenho vontade de interromper, de falar nada, na verdade. Eu quero só ficar olhando, assim, vendo acontecer. Eu confesso mesmo, eu fico assim, ó. A gente tem mediadores, é para mediar, gente. A gente é disciplinado. Eu falo, Tá a bom. gente para. Aí eu falo, a gente fala e para, entendeu? Isso, vamos mediar. Eu acho que a gente está 1h já e 10. A gente podia abrir para o público, saber se eles querem perguntar alguma coisa aqui no chat. Tem pergunta? Como é que vocês estão? Beijo, Cris Matalo. Feliz aniversário, Marina. Marina é a madrinha do nosso festival. Que bom, olha só que lindo, tudo conectado hoje. Gi. Então, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Acho que eu já fiz as minhas perguntas. Eu vou perguntar então para o Lucas, para o Lugano, como é que foi. Eu acho que você falou um pouquinho, mas eu queria saber mais, porque... Não? Você quer falar, Thiago? Eu falo também, mas pode ir, Ti. Então, para falar mais a respeito de comunidade, é que para muita gente, muita gente não conhece, não sabe o que é. Pra gente é mais fácil falar a respeito disso, porque a gente nasceu de uma comunidade. A gente a gente vive numa comunidade. Igual no sapateado, a gente sempre sapateou em uma comunidade. E, e é isso que eu acho que hoje não está tendo, igual vamos dizer, nas escolas. Tem um preço a pagar pelo sapateado. E muita gente da comunidade não pode pagar esse preço para
fazer essa arte que nasceu na comunidade, vamos dizer assim. E é mais ou menos isso que é o trabalho também que a gente está fazendo. A gente está estudando, trabalhando para trazer, como a Jéssica disse, para a margem o sapateado, para todo mundo ter acesso, para todo mundo ter esse direito de sapatear, de dançar, de viver essa arte que a gente está vivendo hoje. Obrigada. Tem perguntas. Tem uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para o Lugano, mas eu vou perguntar da Carla antes. Ela está perguntando, queria saber do grupo quais medidas práticas os diretores de festivais, escolas de dança e afim deveriam tomar para promover um aumento da comunidade preta no sapateado. Medidas urgentes. Bom, assim, vou falar um pouco de como a gente conseguiu meio que o pouco espaço que a gente conseguiu em participação de festivais e tudo mais. A gente começou na ABC, a ABC, a princípio, ela dava um fortalecimento quanto em questões da gente ir, sair, fazer apresentações e tudo mais. Só que, por ser uma ONG, o dinheiro não é infinito e tinha, às vezes, dificuldade para pagar essas coisas. E, a princípio, o Luiz, ele, como nosso professor, ele sempre fez ou tentou fazer inúmeras coisas para que a gente conseguisse, pelo menos, ocupar um pouquinho desse espaço, estar participando dos festivais e tudo mais. E uma das coisas que ele sempre conseguiu para a gente são algumas bolsas para a gente participar e, através disso, a gente está mais inserido. Hoje, o sapateado no Brasil ele é bem voltado para a elite. As condições financeiras, os preços, os valores de aulas e tudo mais, sapatos, enfim, acabam dificultando mesmo quem não tem condição, tem pouca condição de estar ou de permanecer. Você pode até dar o primeiro passo de querer estar, mas também não é só você estar uma vez, mas é você estar e com constância permanecer. Acho que esse espaço em questão de festivais, essa questão de bolsas, é um princípio válido que está, talvez, da forma mais fácil possível aí para a maioria dos festivais conseguirem fazer. A gente sabe que tem uma questão de restrição, em questão de número, em questão de estrutura. Como que a gente não tem como ficar dando bolsa para todo mundo, mas começar pelo menos com esses pequenos passos. Conseguir o máximo de bolsa possível, conseguir o máximo de doadores ou pessoas investindo por trás possível, para que essa condição de proporcionar para quem não tem condição, ela aumente proporcionalmente ao longo que você continua avançando. Ter um compromisso com a comunidade, um compromisso com abrir as portas, um compromisso com a mudança é algo muito importante. E que muitas vezes acaba se perdendo depois do primeiro ou segundo passo. Às vezes até tem um primeiro passo de abertura para que essa abertura para a comunidade aconteça, mas não tem uma continuidade. Mas eu acho que esse é um passo inicial importante e fácil de se fazer, que eu acho que está ao alcance da maioria dos festivais. Começar a abrir para bolsas, para que as pessoas consigam ter esse primeiro acesso. Talvez buscar comunidades onde o pessoal consiga também estar inserindo o trabalho do sapateado junto à comunidade, como da forma, por exemplo, que o Luiz inseriu aqui no nosso bairro, no nosso cotidiano, também importante. Ana?
Ai, meu Deus, eu falo de novo. Eu falo muito. Eu tenho assistido muitas lives. E eu acho que tem surgido aí algumas ideias sobre como inserir a população preta na arte clicável. São algumas ideias. Por exemplo, ontem o Hugo Oliveira falou sobre comunidade. Olha que engraçado. Que coincidência, né? Não é coincidência, não. Todo preto fala de comunidade, que sabe o que é. Mas tudo bem. Ele falou que a comunidade também está presente no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ele estava na live da Marina Coura. E aí ela tem uma escola de dança. Por que todas as escolas de dança do bairro não fazem um banco? E esse banco ele vai ter dinheiro para apoiar as pessoas que não podem pagar a sua mensalidade, que são, em sua grande maioria, os pretos. Mas ele vai abraçar também outras pessoas de baixa renda. Então, você acessibiliza e é uma ideia, né? Mas assim, as pessoas têm que criar a comunidade da consciência. Tem as cotas, né? Como já é uma ideia que é aplicada nas universidades, no colégio, enfim. Então, assim, existem algumas ideias, mas pensando na minha fala anterior, que nós também temos essa responsabilidade de cobrar, de falar. E de falar assim, não tem, porque a gente fica meio com medo. Vou te falar que a gente nasceu com medo, né, gente? Meu Deus, serão, vou ser o quê? Vou participar do nada, a pessoa vai me expulsar daqui. Mas a gente tem a oportunidade de falar, tem muito pouco preto. Por quê? Não tem um lugar, não tem um espaço. O que acontece? Não tem uma alternativa. Então, a gente pode também ajudar a procurar essas alternativas que podem... Gente, tem muitas, né? Falei duas de outras pessoas, mas deve ter 1 milhão, né? Se você colocar a cabeça funcionar, tem alternativa. É isso. Acho também que talvez a maioria dos espaços que a gente tem, que tem pensado formação, né? Tanto do profissional de sapateado, quanto, enfim, não tem pensado o quão grave é não ter um negro na sala de aula, né? Eu acho que talvez passe na cabeça que dos problemas esse é o menor. Tipo, não vou mexer com isso agora, né? Isso nem é tão importante. Mas é totalmente contrário, é extremamente urgente. Porque senão é apropriação, né? É apropriação da arte. Se você não tem a pessoa que representa ali a origem, a raiz disso na sala de aula, você está negando uma parte da história. Então, eu acho que é isso que a Ana disse, de passar pela consciência de que esse é um problema que precisa ser colocado na conta, né? Então, na hora que eu preciso pensar no que a minha escola precisa ter, ou o meu projeto precisa ter, essa questão da representatividade do negro, ela precisa aparecer também. E aí não é aquilo, eu vou ali e pego qualquer gente para fazer, né? Eu acho que é ir sentindo como qualquer processo, né? Quem tem afinidade, né? Porque a gente também conheceu muitas pessoas, muitos colegas que dançaram com a gente, pretos, que não seguiram com o sapateado. São todos pretos que vão dançar sapateado. Mas aqui os 5 ficaram, né? Então, assim, de perceber que tem gente que quer ficar, que quer permanecer, né? E que se não pensar nessa questão, nesse problema que precisa ser resolvido, e aí a gente precisa sentar e pensar as resoluções, porque é um problema bem grande, né? É um problema de, enfim, proporção territorial nacional. O Brasil tem essa, enfim, esse peso. A gente não vai conseguir fazer, né? A gente não vai conseguir trabalhar. E assim, trabalhar de forma integral, né? De forma que não está desconectando história, arte, enfim, representatividade.
Tem mais uma pergunta. A Cecília disse, ótimo, Tiago, a arte virou mercadoria, o acesso de poucos. Imagina que seres humanos incríveis seríamos se pudéssemos ter acesso a acesso a tudo isso que a humanidade produz. A Vitória falou, eu gostaria de saber, em termos emocionais, o que é maior, o peso da responsabilidade ou a potência do orgulho pelo protagonismo que o Blacks carrega no Brasil. Beijos especiais para a linda Jéssica. Vitória Stephanie. Minha amiga, eu acho que eu preciso responder. Você pode ler de novo só o final da questão, por favor? Ela está perguntando que ela quer saber, em termos emocionais, o que é maior, o peso da responsabilidade ou potência do orgulho pelo protagonismo que o Blacks carrega no Brasil. O que pesa mais? O que pesa mais? Eu acho que a gente cresce com muito medo, a gente quer errar pouco, a gente não quer carregar aquele título, né? Trabalho mais ou menos, é preto que fez. Eu acho que isso, na nossa cultura brasileira, é muito forte, né? E a gente vem combatendo e lutando contra isso. Então, eu acho que a gente cresce com esse medo de fazer, porque eu não quero fazer qualquer coisa e de qualquer jeito, porque senão vai vir um peso. Mas, aí voltando para a questão da comunidade. Quando eu estou em comunidade, eu sou mais potente. E aí, na história do Blacks, né, e eu acho que eu e os meninos vivemos isso um pouco mais, mas isso também é uma realidade no Blacks, é que o grupo é forte. E isso vai construindo a minha individualidade, né? Então, quanto grupo, nossa, eu sinto que eu posso ir para qualquer lugar, eu posso estar em qualquer lugar, eu dou conta de fazer tudo, assim. Eu dou conta de fazer, de falar. E isso coloca a gente para cima, né? E aí isso vai sendo trabalhado na minha individualidade. Na Jéssica, que consegue, talvez, no momento, estar no espaço sozinha, como Jéssica, e ela também é forte, ela acredita nisso, né? Mas porque ela lembra de onde ela vem, né? O que ela tem com ela. Eu acho que é isso, se eu entendi, se cabe a resposta. Tem mais uma, do Jonathan Santos. Acho que é seu amigo, né, Tiago? Você já viu, né? Mas essa história é muito boa, né? De quando você se contou ela aqui pra gente. Ele está pedindo para você falar um pouco da história de quando você foi para Nova York. Essa história serve de inspiração para muitas pessoas. Foi quando você foi com o Luiz, não foi isso? Conta essa história pra gente, vai, Eli. Isso, exatamente. Eu sabia que ele ia comentar, ia falar alguma coisa a respeito. Então, mas essa história, quando eu fui para Nova York, como a gente já estava conversando a respeito de tudo isso, a respeito de bolsa, foi um espetáculo que a gente foi, e o grupo inteiro foi convidado, né, para ir para Nova York. O grupo inteiro ganhou essa bolsa. Porém, todavia, entretanto, o ABC não tinha verba para levar todo mundo. E, inclusive, não tinha verba nem para levar somente eu. Inclusive, não tinha verba. Aí foi todo um processo de como que a gente vai conseguir para arrecadar essa verba? Aí a gente começou a fazer apresentações nas escolas, a custo de 50 centavos, R$ 1, para levantar toda essa verba. A gente arrecadou essa verba e, como só tinha verba para somente um está indo, eu fui eleito pelo Luiz Baldião para estar indo e estar representando o nosso grupo.
E lá eu fui para Nova York e eu fiquei 23 dias com um grupo de pessoas que eram alunos do Luiz. Eu tive bastante aula, aprendi bastante coisa, não sabia nada de inglês. Eu tinha 15 anos na época e foi uma experiência muito boa. Tipo, foi sensacional e única na minha vida como sapateado no exterior. Eu adoraria, tipo, ter viajado com o grupo em peso e vejo que essa oportunidade hoje está chegando pra gente e bora Blacks on Tap. Eu falei já que eu ficaria aqui a noite inteira conversando, né? Bom, a Flavinha abriu, então eu vou começar a abrir as finalizações para a gente se despedir aí, com a promessa de que é mais um movimento, mais um encontro que fortalece o movimento, né? Não só desse encontro preto, mas de uma mudança mesmo de atitude no sapateado, de mudar a forma como é feita, como é pensada, das pessoas, dos protagonismos, de todo esse mercado. Então, queria agradecer individualmente a cada um de vocês. Vou começar aqui do meu mosaico. Então, obrigado, Bisas. Obrigado, Thiago. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Ana. É uma honra, na Mas verdade. não. É um prazer estar junto. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado, Flavinha, pelo companheirismo. Tamo junto aí. Sonoros tá no seu segundo ano e a gente vai indo para plataformas diferentes, para jeitos diferentes. A gente está sempre muito interessado em produzir dança, em produzir arte, em estar num outro diálogo para frente. Lugano, né? Senão a gente confunde. Eu queria agradecer a todo mundo que veio prestigiar. Eu espero que tenha aberto um espaço mesmo. A ideia não é mudar ninguém, a ideia é abrir espaço para que novas orquestrações se façam, para que a gente baile a vida de forma diferente. Acho que, de alguma forma, há uma insatisfação geral e uma busca por uma mudança. E queria pedir, no momento merchan, para vocês curtirem o canal, que tem muita novidade vindo aí. Tem mais alguma coisa para falar? E quando acabar, que vocês tenham uma boa noite. E um beijão em todos vocês. Obrigada, amores. Pode abrir o microfone todo mundo, se quiser, para dar Obrigado, um beijo. pessoal, por estarem aqui com a gente no bate-papo. Com a gente. Obrigado, Flavinho. Obrigado, Lucas. Prazer. Passando mal. Nossa, galera.